Olá, mais uma Especial Tá Explicado começando, seja muito bem-vindo. Você já ouviu falar da Operação Mãos Limpas? Foi uma investigação italiana considerada fonte de inspiração para a Lava Jato aqui no Brasil. As duas estão entre as maiores iniciativas de combate à corrupção do mundo e tiveram desdobramentos parecidos. Você vai saber quais são as semelhanças entre elas. Vamos falar também sobre uma preocupação na área da saúde. Os anabolizantes são medicamentos de uso controlado aqui no Brasil. E mesmo assim, a procura por essas substâncias para fins estéticos é cada vez maior. Mas para quem os anabolizantes realmente são indicados e quais os riscos que o uso indiscriminado representa à saúde? E ainda, em tempos de desemprego em alta e distanciamento social, o LinkedIn tem sido uma ferramenta ainda mais útil. Mas para ter bons resultados, é preciso saber explorar a plataforma do jeito certo. Confira 5 dicas de como turbinar o perfil e aumentar as chances de conquistar uma vaga. É a partir de agora. Tá explicado. Em 1992, o Ministério Público de Milão, na Itália, organizou uma força-tarefa de combate à corrupção que durou quase 3 anos e promoveu mudanças drásticas na política italiana. A Operação Mãos Limpas revelou um grande esquema de fraudes em licitações e desvios de recursos públicos e resultou em quase 3.000 mandados de prisão expedidos, políticos do alto escalão condenados e partidos tradicionais extintos. Em 94, com a saída do ex-procurador Antônio Di Pietro, símbolo da operação, a força-tarefa se desfez. Em 2014, Polícia Federal e Ministério Público Federal deflagraram no Brasil a Operação Lava Jato, a maior ação de combate à corrupção da história do país. 174 pessoas foram condenadas, entre elas o ex-presidente Lula, e mais de 4 bilhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos. Em fevereiro deste ano, a Força-Tarefa de Curitiba, até então responsável pelas investigações, foi extinta e os trabalhos foram incorporados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Bem, as semelhanças entre as operações já começam pelos alvos: empresas e políticos envolvidos em esquemas de corrupção. E como o caso italiano teria inspirado a Lava Jato, as prisões preventivas e delações premiadas foram elementos centrais das duas investigações. As reações também se assemelham. Na Itália, o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi baixou um decreto conhecido como Salva-Ladrões, que permitiu a soltura de investigados. Episódio comparado com decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 2019 proibiu a prisão após condenação em segunda instância no Brasil. Enquanto Berlusconi se beneficiou da ruptura política promovida pela operação para ganhar as eleições, aqui no Brasil o presidente Jair Bolsonaro também foi eleito em meio às revelações da Lava Jato. Ao longo das duas investigações, houve ataques às operações, embora no Brasil os desdobramentos tiveram dimensão maior, como a divulgação de troca de mensagens hackeadas entre juiz e procuradores e a suspeição de Sérgio Moro. E mais uma coincidência: tanto a Lava Jato como a Operação Mãos Limpas perderam força com a saída dos principais protagonistas: o ex-procurador Antônio Di Pietro, na Itália, e Moro aqui no Brasil. Tá explicado. Os esteroides anabolizantes são uma série de substâncias sintéticas com estrutura química e ação biológica similares à testosterona, hormônio fundamental para a saúde do homem. São medicamentos indicados principalmente para casos em que os níveis de testosterona estejam baixos, o que pode provocar desequilíbrio no metabolismo, perda de massa muscular, aumento de gordura e falta de libido. No Brasil, essas substâncias só podem ser vendidas em farmácias e com retenção de receita médica. Já o uso com finalidade estética ou para aumentar o rendimento esportivo é proibido. Mesmo assim, é cada vez maior o consumo desses medicamentos por homens e mulheres, geralmente entre 20 e 35 anos, interessados em aumentar o ganho muscular e acelerar o processo de queima de gordura.
O médico Alexandre Hall, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, alerta para os efeitos adversos da utilização das populares bombas. E os riscos são alteração de pele, alteração de articulações, alteração de fígado, alteração do coração e risco de morte. Mulher não tem indicação de uso de testosterona, então para ela, se o homem eu te disse que tinha doença que eu tinha que repor, para a mulher não tem. E aí o que acontece? A voz fica grave, a mama muda a densidade, o cabelo cai, para de menstruar, o clitóris aumenta de tamanho e aí fígado, coração e morte. Ou você trata uma doença, ou você está utilizando de maneira inadequada e os riscos, em geral, são maiores do que os benefícios. Um dos fatores que contribui para os abusos é a facilidade de acesso a esses medicamentos. Para driblar as normas, muitos compram em sites estrangeiros ou até mesmo de forma clandestina. Quem comercializa esse tipo de substância irregularmente pode ser punido por prática semelhante ao tráfico de drogas. O presidente da Confederação Pan-Americana de Medicina do Esporte, José Cavazoi, explica a gravidade do risco. Às vezes eu costumo fazer uma analogia disso com um sujeito que brinca de roleta russa. Só que ao invés de colocar uma bala, ele está colocando 5. E a chance dele perder é muito grande. Aí ele faz uma vez, não acontece nada, opa, beleza. Faz a segunda, uma hora ele vai perder. É o tipo da situação em que as pessoas pensam, talvez inconscientemente, isso daí só vai acontecer com os outros, isso não vai acontecer comigo. Então, o que é seguro? É não usar. Tá explicado. A taxa de desemprego no Brasil, que nos últimos anos já vinha mostrando resultados preocupantes, disparou durante a pandemia da Covid-19. Levantamento do IBGE aponta que no trimestre encerrado em janeiro, o país registrou 14.300.000 desempregados. O maior contingente desde 2012, que marcou o início da série histórica. Neste cenário, agravado pelo distanciamento social, quem está em busca de colocação ou pretende mudar de carreira tem encontrado nos espaços virtuais uma forma de ficar por dentro das novidades do mercado de trabalho e de manter contato com os empregadores. O LinkedIn, a maior rede social profissional do mundo, reúne hoje quase 740 milhões de usuários, com a participação de 55 milhões de empresas. Só no Brasil, são 47 milhões de perfis. Mas, para se destacar em meio a tantas conexões, é preciso mais do que uma foto caprichada e a simples descrição das experiências profissionais. O estrategista de comunicação Mark Tawil, do podcast Alto Performance da Jovem Pan, terá 5 dicas para deixar o perfil do LinkedIn atrativo aos recrutadores. Primeiro, mantenha um perfil completo e atualizado, chamado perfil campeão, com foto de boa qualidade. Preencha o cabeçalho, o resumo e fala das suas experiências. Siga as empresas do seu interesse, busque interagir com essas pessoas. 1% das pessoas costuma postar regularmente. Então, se você não está lá ou não posta regularmente, você já sabe quem está perdendo. Terceiro, produza conteúdo de valor. Demonstre que você é alguém interessante por meio daquilo que você posta, curte, comenta e compartilha. Interaja com as suas conexões, procure conhecer quem são os headhunters das empresas e do mercado. E por fim, quinta dica, não bate boca, não seja tóxico. Rede social é vida pública e não privada. Mas olha, apesar das vantagens das redes sociais, não significa que você tenha que abandonar o bom e velho currículo. Lembre-se que quanto mais objetivo, melhor. Comece com os dados pessoais e só coloque fotos se for uma exigência da empresa. Privilegie as experiências profissionais e formações que estejam relacionadas à colocação que você busca. E claro, mantenha as informações sempre atualizadas. Tá explicado? Até a próxima! Tá explicado.